Dr. Daniel Gomes. Doutor, como é que estão os jogadores em relação àqueles que já estavam no DM, ou se alguém sentiu alguma coisa de ontem, mas em relação a essa viagem para o jogo lá em Belo Horizonte? Tá, bom dia. Em relação ao Juninho, né? O Juninho é um atleta que está com 15 dias que sentiu uma lesão na coxa. Foram feitos exames essa semana, ele ainda apresenta alguma lesão, então é um jogador que a gente tinha estipulado em torno de 3 semanas com a gente no departamento médico, ainda está dentro do prazo que a gente tinha estipulado, deve passar mais essa semana e quando for no começo da semana que vem a gente vai avaliar. Em relação aos 2 atletas que saíram ontem, realmente foi confirmado que foram câimbras, não teve lesão hoje quando a gente fez a reavaliação, então tanto o Éder Luiz como o Samuel Xavier vão viajar sem nenhum problema. Dos atletas que tinham sido poupados desse jogo por questões de dores ou até lesões, o Richardson continua com a gente no departamento médico, então ele é um atleta que não vai viajar nesse jogo, a gente vai continuar tratando, né? E assim, em relação aos outros, questão de lesão, atletas que vinham há muito tempo, o Romário continua em transição, atleta que a gente sabe que não é para agora que a gente vai contar. O Fabinho é um atleta que recebeu um trauma durante o jogo, há 2 jogos na verdade, e ele sentiu uma dor bastante forte na região lateral do joelho, mas foi trauma, não é uma coisa que preocupa em termos de lesão muscular, mas como ele não vinha se sentindo bem para jogar, a gente continua preferindo que ele não vá, mas ele ainda vai ser um atleta que vai ser feita a reavaliação ainda hoje, para saber se viaja ou não, vai depender de como ele evolui em questão da dor. Arthur, outro atleta que foi poupado durante o final de semana, continua com dor no tornozelo, voltou a sentir no final de semana, né? Por isso não fez a partida domingo e também não viaja. Não teve tempo hábil de sábado para hoje de melhorar esse quadro clínico dele, então a gente preferiu tratar aqui do que ele jogar, viajar e jogar sentindo. Doutor, o Richardson tinha esse problema e ficou no banco. Como foi isso? Não, na verdade ele vinha sentindo, mas o Fabinho não pôde ser relacionado também. Então o Fabinho vinha numa situação de dor, inclusive foi fazer exame de imagem hoje pela manhã. Então o Richardson, mesmo a gente sabendo que ele estava sentindo, mas como a gente sabe que ele não tem lesão, ele foi um atleta que foi liberado para ficar dentro do elenco, de acordo com a comissão, conversando com o atleta, nós todos reunimos e decidimos que ele iria para jogo, até porque ele não tem lesão, mas a gente sabe que atleta com dor, vem sentindo alguns jogos, então existe um risco sim aumentado de lesão e a gente optou por tirá-lo dessa partida realmente para tratar. Então ele ficou numa precaução, numa situação extrema ele entrar. Exatamente. Então, assim, a gente tem que contar, né? Tem que contar com o elenco todo. Então, a gente avaliou em relação ao Fabinho e ele. O Fabinho é o que tinha pior condição de ser relacionado. Ele, mais uma vez, a gente não tem lesão. Então, o atleta não é o caso da gente botar um atleta lesionado para jogar. É diferente disso. Mas ele estava realmente incomodado. Desde o jogo Palmeiras, já tinha falado para a gente, do jogo do Botafogo, melhor dizendo. Já tinha referido para a gente que a dor tinha piorado, mas a gente optou por deixá-lo como opção. Dos jogadores que ontem saiu um boletim do departamento médico, né, sobre as situações deles, por que eles não iriam para o jogo, nenhum deles vai ter condição para quarta. Como eu te falei, aqueles que não jogaram na partida de ontem, nenhum deles vai, até porque, como eu disse, 2 dias só, né? Sábado foi a última reavaliação antes do jogo, domingo só teve um turno de tratamento e hoje pela manhã foi tratado novamente. Mas as dores que os atletas tinham há 2 dias são basicamente a mesma, né? Então o motivo que os tirou do jogo de ontem tira da viagem. Se o jogo fosse aqui na quarta-feira, aí não. Seria outra situação que a gente avaliaria mais 2 dias aí, teria como avaliar até na própria quarta-feira pela manhã e aí deixar ou não à disposição. Mas como a gente tem que relacionar os atletas para a viagem, tem um número fixo de jogadores, a gente não pode mandar um jogador e de repente lá não poder ser utilizado e aí realmente compromete o trabalho do treinador.